O Renan Santos. Renan, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, obrigado por ter topado o convite, a disponibilidade aqui com a Jovem Pan. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer, aliás, é um prazer estar em Poços e é uma honra estar com vocês, então já começo bem feliz aqui o programa. Você tem uma ligação boa com Poços, você estava falando aqui pra gente antes de entrar no ar, né, Renan? Sim, era pra eu ter passado toda a minha infância em Poços, porque meu pai pretendia morar aqui. Meu pai estudou no antigo São João da Escócia, nos anos 70. Meus avós moraram aqui junto com ele. Meus avós se conheceram aqui. Na verdade, meus 4 avós passaram lua de mel aqui em Poços de Caldas também. Olha só. E eu passei boa parte da minha infância. A gente morava ali perto aquele prédio, do lado do edifício Bauxita, uma rua sem saída, que é um antigo prédio que tinha um cassino, que tinha até um trenzinho que descia. Um funicular ali. Exatamente. E, enfim, eu conheço muito, assim. Então, pra mim, ter vindo fazer uns eventos esse fim de semana aqui em Poços foi muito legal. Me dá uma memória afetiva, assim. Que legal. Renan, fala pra nós um pouco, acho que até pra gente contextualizar, você hoje é presidente do Missão, né? Já está como pré-candidato à presidência do Brasil pro ano de 2026, mas conta como é que é esse trabalho do Missão, pro pessoal também entender e conhecer um pouco. Eu sou, além de presidente do Partido Missão, sou presidente do Movimento Brasil Livre, que foi um movimento que liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff entre 2014, 15 e 16. Fomos também oposição ao governo do Bolsonaro, o que para muita gente se torna muito confuso. Falou, mas você bate na esquerda, bate na direita? A gente corre pelo que é certo, né? Então as pessoas podem criticar a gente pela forma, se a gente é muito agressivo, mas não pelo conteúdo. A gente sempre adotou posições muito cristalinas e muito óbvias sobre o que deve ser feito e sobre o que não deve ser feito. Só que a gente percebeu que só reclamar e só atacar, só ser pedra, não funciona. Você tem que se tornar uma parte do jogo político e tentar alterar ele por dentro, tá? E nesse sentido a gente falou, precisávamos ter um partido político. Não havia possibilidade nos partidos que existiam, né? Por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do nosso grupo, ele é o deputado mais votado do partido dele, que chama União Brasil. Então imagina, se é o deputado mais votado, o seu partido tem que te tratar super bem, né? Não é o caso. O Kim pretendia ser candidato a prefeito de São Paulo, chegou a bater 10% nas pesquisas e eles basicamente rifaram a candidatura dele para apoiar o prefeito. Ou seja, vocês têm um ideal, mas vocês não tinham onde se abrigar. Exato. E o fato de vocês terem que se abrigar em outras legendas, de certa forma, prejudicava esse projeto de país que vocês pensam. Exatamente. Seria resumindo isso. Resumindo isso. E a gente falou, não, vamos pegar todas as nossas ideias, vamos estruturá-las como um projeto de Brasil e vamos formar um partido. Então aí o nome do partido, e acho que por isso que as pessoas, por que missão? Porque o nome do partido pressupõe ação. A missão é um ato em que você tem um objetivo final muito claro e a missão em si é o ato. Então o partido em si é uma ação. Então quando você está na missão, você já está na missão, você está agindo, né? E a gente a lógica de agir é, vamos sair da conversa mole, vamos sair da conversa fiada e vamos executar. E antes que as pessoas perguntem, mas executar o quê? Quais são suas ideias? Nesse sentido a gente montou um time, né? O Livro Amarelo, que é um livro de propostas que nós estamos montando, já está no 6º fascículo dele, em que nós vamos estudando propostas temáticas para o Brasil. E temos um time de mais de 300 pesquisadores, todos voluntários que trabalham conosco. Então, as ideias existem, são claras, as pessoas podem pesquisar. E o que nos interessa é como transformar essas ideias em ação. Então, o nome Missão e a nossa lógica é, precisamos agir. Nós temos pouco tempo para tornar o Brasil um país sério, porque o mundo vai passar uma revolução tecnológica gigantesca agora. Se o Brasil não souber como participar dessa revolução, a gente está ferrado. Inclusive, a título de curiosidade, Poços de Caldas ela está no meio dessa revolução. Poços de Caldas é uma parte central e estou falando aqui na rádio, não é para puxar saco da população por conta da questão das terras raras. As terras raras, elas têm a ver hoje com todas as tecnologias que vão determinar o funcionamento do futuro das grandes economias globais e boa parte delas estão aqui, né? Então o Brasil tem um papel central nesse jogo e nós temos que saber como utilizá-lo. Bom, o Renan, ele é muito crítico, obviamente, a Lula. Eu até vi um vídeo seu, acho que foi em frente à casa da mãe do Lula, que você foi fazer esse vídeo. Muito crítico a Bolsonaro também, e isso, de certa forma, deixa ali parte da direita bolsonarista muito também arredia com vocês. Mas qual é a tua referência política, Renan? Minha referência política são os grandes homens da história humana que escreveram seus nomes através da coragem e da imaginação. Então, antes que alguém fale, pô, quais são os seus grandes nomes? Qual é o seu político brasileiro? Eu vou voltar na história, eu vou voltar para Alexandre o Grande. Eu vou voltar para o Júlio César, né? Posso voltar para o Napoleão. Existem grandes homens, grandes pensadores e homens de ação que tinham uma coisa que está faltando para a gente aqui no Brasil, que é a capacidade de imaginar. Houve, talvez o último grande político nacional com capacidade de imaginação foi o Juscelino Kubitschek.
Ele falou, tem uma imaginação de Brasil e vou modernizar o Brasil, tá? Nós aqui precisamos voltar a ter imaginação. A gente perdeu a capacidade de imaginar o que o Brasil pode ser. A gente só fica aqui enxugando gelo, resolvendo o problema, e a gente não olha para uma ideia de Brasil, né? Todas as grandes nações na história sempre imaginavam a sua ideia de país. A gente não. Então, assim, se eu falar para a pessoa, imagina um Brasil que não tenha favela, nenhuma favela. Imagina um Brasil em que não existe o crime organizado. Imagina um Brasil que você consiga andar na rua sem ter o seu celular roubado. Imagina um Brasil em que todas as estradas são boas, a logística é legal. Imagina um Brasil em que toda cidade média e pequena vai ter uma economia que tem serviço, agricultura e indústria. As pessoas não conseguem mais imaginar isso. Agora é muito fácil de imaginar, porque tudo que eu propus aqui, qualquer nação média no mundo conseguiu fazer. A gente está tão fragilizado que a gente não consegue imaginar um Brasil diferente. Então, eu quero ser a pessoa que vai colocar a imaginação à frente e vai ser muito firme em transformar a imaginação em ação. Por isso que essas minhas referências são referências desses homens clássicos. Como você disse, né? Vocês tanto participaram dos protestos para o impeachment da Dilma, esquerda, mas tem também essas referências contra o bolsonarismo. O Missão e você, enquanto uma das lideranças, você consegue se identificar entre algum espectro mais à direita, mais à esquerda, ao centro? Como que vocês se identificam nesse sentido? Nós somos um grupo de direita, nós somos um grupo, no sentido mais clássico do termo, mais à direita do que o Bolsonaro. Aliás, quando chamam o Bolsonaro de radical, eu sempre discordo. Porque eu queria ver o que foi feito de radical do ponto de vista ideológico por parte do Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro só é radicalmente burro e radicalmente corrupto. Ele não é um radical em termos ideológicos. Não vi nada radical nesses termos no governo dele. Ele só é burro e muito corrupto. A família dele também é muito corrupta. O petismo também. Os próprios petistas e os próprios movimentos de esquerda reclamam que o petismo, no fim do dia, anda com uma agenda liberal, que anda com os bancos, e eles estão certos na crítica deles, né? Não estão certos no objeto, mas estão certos em dizer que o PT mente. E o Lula, pelo amor de Deus, né? Em termos de corrupção, o homem é uma máquina. Então, quando eu olho para isso aí, eu olho, as pessoas falam, mas tem dois extremos. Não tem dois extremos. Temos duas figuras carismáticas que as pessoas se apaixonam por elas. E aí a gente acha que é um extremo. E esses dois, quando chegam ao poder, eles são completamente convencionais e não andam com nenhuma agenda que muda o Brasil. Por isso que o Brasil nos últimos 26 anos, 25 anos, e que a gente tem inclusive governos do PT e teve aquele pequeno período de governo Bolsonaro, o Brasil não mudou para melhor. Tem favela no Brasil? Aumentou a favela. Aumentou a violência no Brasil. Aumentou a criminalidade no Brasil. A nossa infraestrutura diminuiu. Ou seja, a gente não conseguiu tornar o Brasil um lugar objetivamente melhor. E aí, cara, aí é complicado. Vindo de um partido novo, uma candidatura que pela primeira vez vai acontecer hoje enquanto pré-candidato, você vê esse trabalho que vocês estão estruturando como uma candidatura real para tentar se tornar presidente ou, mais uma vez, vai ser um protesto do MBL agora junto à Missão? Não, assim, veja, quando a gente lançou o partido, falou, nós precisamos coletar aí 547 mil assinaturas válidas. Falaram, não vão conseguir, porque era uma empreitada gigantesca. Quando a gente começou as manifestações pelo fim do governo de Dilma Rousseff, também falaram, eles não vão conseguir. E a gente trabalhou e perseverou e conseguiu. Mesma coisa agora com a candidatura, né? Não, poxa, você está começando muito de baixo, pô, você apareceu com 1%, depois 2%, depois 3%. Sim, é assim que se faz. No fim do dia, para falar sobre viabilidade, eu preciso subir para terceiro nas pesquisas. Eu preciso ultrapassar o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado. Porque quem ficar em terceiro, agora nos próximos meses, será a figura que vai receber uma quantidade enorme de apoio, dado que o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe que perde pro Lula. Ele sim é uma candidatura de protesto, entre aspas, e de manutenção do eleitorado da família. Então ele perde. Então as pessoas que querem fazer um voto útil, que querem conhecer um projeto diferente, vão pro terceiro colocado. Basta, para mim, para ser amplamente viável, ultrapassar esses governadores que já estão tecnicamente empatados comigo. Não é que eu estou muito atrás, eu vou ultrapassar eles daqui a pouco. Eu sou o que mais cresce em redes, eu sou o mais pesquisado no Google dentre todos esses governadores, eu sou o que já está rodando no Brasil, eu sou o único que tem propostas diferentes. Nas redes sociais eu sou muito mais comentado do que eles, então é uma questão de tempo. As pesquisas, elas mostram que o teu eleitorado hoje, quem te apoia hoje é o jovem. Sim. Isso fica muito claro nas pesquisas. Como agora você conseguir sair dessa faixa dos jovens e conseguir dialogar principalmente com o pessoal mais velho? Qual é o plano que você tem em mente?
É uma espécie de uma trajetória do mais jovem que vai para a geração millennial, que é a minha geração, da galera que vai de 30 e tantos para 40 e poucos, e dali diante subindo para a geração X e depois para gerações mais velhas, né? A geração do meu pai, por exemplo. Naturalmente os jovens estão conversando com seus pais. Todo mundo, se perguntar para qualquer estrategista político, se ele fosse escolher uma demografia para começar uma campanha, né? Uma turma de umidade para começar a campanha, ele falaria, o homem jovem. O homem jovem é o mais ativo, o homem jovem é o mais empolgado, é o que tem mais energia. Pois bem, quando a gente pega na pesquisa Atlas e olha, entre os jovens, eu já estou com 21,8%, entre 16 a 24 anos. O problema é que isso é entre todos os jovens. Quando a gente olha homens jovens, eu passo de 31%. Ou seja, entre homens jovens no Brasil, eu lidero as pesquisas para presidente da República. O que é bastante assustador, porque é uma pré-candidatura nossa que tem 2 meses de existência. Esses homens jovens, eles têm uma capacidade de divulgar suas ideias e de difundir o que eles pensam enorme. Quem começou com homens jovens? Bolsonaro, em 2015, 2016. Donald Trump, em 2014, 2015. Javier Milei. Então, tem um padrão. Em geral, o homem jovem, ele é o primeiro a adotar a novidade e divulgar. E aí ele vai convencendo seus pais e avós. Então, para te responder de maneira bem precisa, o crescimento da nossa pré-campanha vai depender da capacidade desses jovens contaminarem pais, avós e amigos. Isso já está acontecendo, tá? E aí a gente tem que só acelerar e o resultado final vai depender de quanto a gente contamina eles. A gente falou aqui de Lula, de Bolsonaro, mas em nível internacional, Milei te agrada? Gosto do trabalho que ele vem fazendo. Ele pegou uma nação quebrada e ele está transformando numa nação com grandes expectativas. Eu estive na Argentina recentemente, o clima das pessoas já é de otimismo. Mudou a energia deles, porque eles começaram a ver os primeiros resultados econômicos. Como que é para você, até antes da gente ir para o intervalo, porque no seu discurso você fala muito sobre romper com o sistema, trazer essas novidades, fazer alterações, e a gente sabe, por outro lado também, que existem muitos especialistas que falam, poxa, para você assumir uma presidência, você tem que entrar no jogo, você não é muitas vezes um motorista, é um maquinista, né? Você liga e desliga a máquina. Como que você vê isso? Porque depende de outros entes que não apenas o presidente. Como é que você enxerga isso, Renan? Infelizmente no Brasil, para quem está nos assistindo para entender de maneira clara, o presidente manda muito, muito pouco. Uhum. E manda pouco porque quando a gente fez a Constituição de 88, ela foi desenhada para ser parlamentarista, um regime que o poder ia vir do Congresso. Só que as pessoas falavam naquela época, não, eu quero votar para presidente. Você tinha o regime militar ali em que você não votava para presidente. Aí eles fizeram uma mistura. Não, olha só, o poder tá com o Congresso, mas vai ter um presidente. Aí o que acontece? O presidente não manda nada, você vota meio que à toa para presidente, e quem manda são as pessoas que você não sabe o nome, e em geral de estados muito mal administrados. Qual a nossa reclamação com o Congresso? Que até você colocou de maneira precisa, e a gente ataca o sistema. O Congresso brasileiro, ele é administrado por pessoas oriundas, vamos dizer, de estados como Alagoas, como Maranhão, como Piauí. Estados que, se você olhar, são os piores estados no Brasil para se viver, com os piores índices de tudo. São lugares com qualidade de vida similar a países da África subsaariana. Então esses caras que são mal administrados não deviam administrar a gente. Poços de Caldas tem um IDH, tem uma qualidade de vida acima da média. Ela não poderia ser administrada, sei lá, pelo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados lá da Paraíba. Ou por um cara que é o Alcolumbre, que é do Amapá. Esses caras só têm poder porque a divisão de poderes que eles criam através do sistema eleitoral nosso dá poder demais para os estados pequenos. E os estados pequenos no Brasil são mal administrados. Eu estou indo para uma campanha já avisando que eu vou mudar isso. Não dá. É como se você tivesse um time de futebol que ele foi rebaixado para a Série B, aí você pega os jogadores e o técnico fala, não, esses caras vão administrar a seleção brasileira. É o que o Brasil faz. Isso é maluco, isso é coisa de louco. E a gente fica aceitando essa coisa de louco. Eu vou mudar. Aí você vai falar, mas como? Eu sou a única pessoa que está fazendo uma campanha, rodando o Brasil, avisando, eu vou fazer isso. Eu fui pra Garanhuns, terra do Lula, inclusive, lá em Pernambuco, e eu falei na rádio, olha, se você vende seu voto, eu vou prender você por 10 anos. Quem vende o voto vai ser preso por 10 anos e quem compra voto, político compra voto, preso por 20 anos. Eu vou fundir cidades pequenas e vou botar interventores. E se o Estado tiver mal administrado, eu vou botar interventor também. Foram 2 polêmicas em relação a isso. Foi primeiro o Acre, que você falou que deixaria de ser Estado, não foi? Sim. Seria um território autônomo. Sim. E teve Tocantins, foi? Tocantins fazer uma fusão com Goiás para ser uma unidade administrativa comum. Os dois teriam a mesma unidade administrativa. Então deixaríamos de ser uma federação? Não, seríamos uma federação. A questão toda é que nós teríamos unidades administrativas para além dos estados. Então você pode ter um território. A minha pergunta é, por que o Acre, que tem uma população de 850 mil pessoas, tem que ter 3 senadores? O mesmo número de São Paulo. Por que o Acre, que se você fosse fazer a repartição, teria no máximo 2 deputados federais, tem 8 deputados federais?
Isso é injusto. Isso é injusto com Minas Gerais, isso é injusto com São Paulo, isso é injusto com todo mundo. São Paulo, se fosse ter na métrica correta, São Paulo teria mais de 100 deputados federais. Mas não pode. Então o voto de um paulista vale menos. Muito menos. Só que o paulista é um povo que dá muito resultado, né? Acho que 40% da arrecadação brasileira vem de São Paulo. Quer dizer, São Paulo paga a banda, mas não escolhe a música. Então isso tá errado. Então vamos dizer, mas pelo menos isso está ajudando muito o Acre, né? O povo do Acre está ganhando muito com seus senadores. Não tá. O Acre tá uma desgraça. O Amapá tá uma desgraça. Então são políticos que roubam as pessoas, os estados continuam muito pobres e a gente paga a conta aqui. Isso não pode ficar assim. A gente não pode deixar que seja assim. Então, se eu for presidente da República, te respondendo de maneira clara, eu vou ganhar com uma campanha falando isso. E aí eu chegando lá, existem uns 6 primeiros meses em que nós vamos ter que entrar com uma agenda. E eu vou entrar primeiro com uma guerra contra o crime organizado, e minha popularidade vai ficar muito alta, porque quem enfrentar o crime organizado, o primeiro presidente que enfrentar o crime organizado e destruir o crime organizado, será o presidente mais popular da história. Você pretende ir naquela linha do Bukele? Sim, tem que ser. Tem que ser. Não há outro caminho hoje no Brasil, porque o crime organizado se tornou uma estrutura paramilitar que ocupa pedaços de território. Já não é mais assim, tem um bandidinho aqui e ali vendendo droga numa biqueira. Não. Existe uma instituição... Profissionalização. Muito profissional. O Comando Vermelho está usando drones pra gente ter uma cruzada de linha e o Comando Vermelho virar uma guerrilha que se defenda no modelo ucraniano, usando drones e esse aparato. É isso aqui. Dinheiro eles têm, basta eles se organizarem. E o PCC tá até no mercado financeiro, tá na Faria Lima em São Paulo. A REAG, que foi liquidada agora, era uma empresa de lavagem de dinheiro do PCC. Então os caras estão no nível em que eles são multibilionários, com força paramilitar, e o sistema de justiça brasileiro não é suficiente para derrotar eles. Pelo contrário, o sistema de justiça brasileiro está sendo invadido e tomado. São Paulo agora, a título de curiosidade, uma delegada agora foi afastada porque ela passou no concurso financiado pelo PCC. Foi, é verdade. É desesperador. Renan, quando a gente fala sobre campanha política, a gente já pensa na hora na questão de fundo eleitoral também. Queria saber sua opinião a respeito de fundo eleitoral. O fundo eleitoral, assim como o fundo partidário no Brasil, eles contam com valores obscenos, dado o tamanho do orçamento brasileiro. Mas a política se viciou tanto neles, é igual às emendas parlamentares, que hoje, se você quiser enfrentar os adversários políticos, você não tem como não fazer uso deles, infelizmente. A gente já tentou lutar nas nossas campanhas sem o uso do fundo, e o que acontecia é que em estados em que a gente não consegue levantar doação, vou dar um exemplo, vou fazer uma campanha no Rio Grande do Norte, as pessoas não têm uma cultura de doar forte lá, as pessoas são mais humildes também em termos de dinheiro, não tem tanta classe média. Você não tem dinheiro, sem dinheiro você não tem campanha, e sem campanha você perde. Então, para a gente poder participar das eleições, infelizmente vai ter que fazer uso disso. Mas chegando lá, a gente vai reduzir drasticamente e mudar a lógica de funcionamento do fundo, que é uma coisa necessária. Eu tenho uma pergunta aqui do Alberto. Ele diz o seguinte: diz que as suas ideias são ótimas, mas por que você acredita que o STF deixaria fazer todas essas mudanças? É a primeira pergunta. O STF, ele apenas trabalha para a sua autoproteção. E hoje a autoproteção no STF significa, inclusive, proteger os negócios. Tá? A gente está vendo o caso do Banco Master, é um dos casos mais bizarros sobre isso. As opiniões do STF, elas variam de governo a governo. Uma hora você pode pegar o Alexandre de Moraes, ele era um cara mais à direita, foi colocado pelo Temer, que ia combater o crime, aí depois ele virou um amigo da esquerda, agora ele já está começando a se enroscar com o Lula. O STF você vai ter que manejar politicamente e você com o tempo vai ter que reduzir o poder do STF. Agora, hoje o STF, para quem está assistindo, tá? O próximo presidente da República vai pegar o STF na sua forma mais fraca. As principais lideranças do STF estão envolvidas em escândalo de corrupção, e elas estão tendo que se proteger. Elas não estão hoje numa etapa de atacar, igual elas tiveram antes. O escândalo do Banco Master chegou tão forte no STF que hoje eles estão só cuidando agora da proteção. Então o presidente que chegar não vai encontrar tanta oposição dele quanto já encontraram antes. Tá? Então a gente está numa posição boa para fazer mudanças grandes, porque o STF está agora meio que com o rabo entre as pernas. É uma situação completamente nova. O nosso ouvinte, ele diz aqui, lá em El Salvador, o Bukele, ele trocou os ministros, inclusive. Faria isso no Brasil? Trocaria os 11 ministros do STF? Não necessariamente os 11, porque se você trocar todo mundo de uma vez, eu acho que aí você vai começar a cruzar uma linha determinada que eu não pretendo cruzar. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos mudar o regime de poder do STF. Como nós vamos fazer? Nós vamos alterar o poder que o STF tem sobre os parlamentares, que é o foro privilegiado. Hoje, com o foro privilegiado, todo senador e deputado fica na mão dos ministros do STF. Nós vamos criar uma corte específica pequena só para julgar os políticos e para falar, mas você vai gastar mais ou não vai gastar nada. Com juízes e desembargadores concursados que já existem, vai ter o seu próprio sistema de nomeação, que não envolve nomeação política, e aí os políticos são julgados ali. E os ministros do STF só vão julgar questões
constitucionais, nada além de questões constitucionais. Eles não vão julgar pessoas. Talvez esse seja o único tribunal constitucional no mundo, tá? Que é basicamente um Supremo Tribunal, que faz tanto julgamento de causas constitucionais quanto julgamento de pessoas e que são políticos. Aí eles têm superpoderes e todo mundo tem medo deles. Então eu vou esvaziar eles de poder. E mais, quando esvaziou de poder, aí o Senado vai estar muito mais seguro para quando aparecer um escândalo de corrupção do ministro do STF ou um comportamento ruim, colocar um pedido de impeachment sobre ele. Hoje, todos eles têm medo, os senadores não têm coragem porque eles sabem que o ministro do STF vai puxar algum processo contra eles e aí vai ferrar eles. Então, mudando essa lógica de poder, o próprio Congresso vai ser capaz de fazer essas demissões, vamos botar esses impeachments de ministro supremo. Aqui no YouTube, o Rodrigo Batista, ele fala justamente agora sobre a questão do Banco Master. Tem acompanhado essa questão? Te assusta? E o que você pretende fazer para corrigir? Muito. Na verdade, dos presidenciáveis, eu sou o único que fala do questão do Banco Master. Inclusive, eu convoquei uma manifestação contra o Banco Master na frente do Banco Master quinta-feira, agora em São Paulo. Inclusive, São Paulo nem é tão longe aqui de Poços de Caldas, tá, pessoal? 2h30, 3 horas de carro, tá todo mundo convidado. É importante a gente ir. O que eu acho do caso do Banco Master é que ele escancara o quanto tá fácil hoje você comprar autoridade. O Daniel Vorcaro, aqui de Minas Gerais. De Minas. Né? Ele é lá de BH. Ele era oriundo daquela igreja Lagoinha. O cunhado também, pastor, também. Né? Esse cunhado aí era o promotor de algumas festas que, se vaza o celular dele, a política brasileira cai. Né? O do Vorcaro também. Tá? Os dois eram promotores de festas muito licenciosas do ponto de vista da nudez e da... né? Vamos colocar aqui nesse... Eu tenho que me proteger aqui também. O negócio eles compraram todas as autoridades possíveis. Eles compraram gente da esquerda, do centrão, da direita. Né? Então o petista gosta de falar, o Banco Master cresceu durante o governo Bolsonaro. Sim, mas também compraram o Lewandowski, compraram o Guido Mantega, tiveram reuniões com o Lula. Demorou no próprio governo do Lula agora para ter a liquidação, né? O próprio Haddad demorou também. Então você vai encontrar tanto no petismo quanto no bolsonarismo, quanto no centrão, especialmente no centrão. Que eu ia falar. É um escândalo que vai pegar todo mundo. Todo mundo. Acredita que vai influenciar na eleição? Demais, porque conforme vai sendo descoberto, vamos dizer, as ramificações do escândalo, as pessoas vão percebendo que todo mundo está envolvido. O Lula, só para as pessoas entenderem, tem um outro escândalo, que é o outro escândalo gigante, que é o do INSS. O escândalo do INSS em valores é multibilionário, assim como no Banco Master. Só que eles estão amarrados. O escândalo do INSS, boa parte daquelas entidades que roubavam o dinheiro dos aposentados, depois giravam esse dinheiro com fintechs e com o próprio Banco Master. Algumas fintechs são ligadas às instituições religiosas que eram administradas, na prática, por gente do próprio Banco Master. Então, o escândalo pega... Ou seja, o dinheiro evaporou mesmo, né? Mesmo. Então, o careca do INSS desviava dinheiro lá dos aposentados, mandava um pouco de dinheiro pro filho do Lula. Isso não é minha opinião, isso está comprovado. Depois ele mandava dinheiro pra fintech Clava Forte, que é dos Valadão, que é da Igreja Lagoinha. E aí, esses caras... tem parte das suas igrejas administradas pelo Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. A irmã do Vorcaro é pastora nessa igreja Lagoinha. O dinheiro circulava entre eles. Você vai olhar, tá todo mundo. A Lagoinha, inclusive, é a igreja que agora o Flávio Bolsonaro se batizou. O Nicolas ficava viajando por lá pela Lagoinha. Então, quando você vai juntando os pontos, você fica assustado, porque todo mundo tá envolvido. Eu aqui em 1 minuto saí do filho do Lula, a Lagoinha, aos Bolsonaro, assim, numa velocidade impressionante. E isso assusta. Então isso vai atingir as eleições. E como a gente já vê que está atingindo, nenhum dos outros candidatos tem coragem de mencionar isso. Eles estão só fingindo que está acontecendo outra coisa. E isso assusta muito. A gente entrou agora na pauta religiosa, de certa forma. Os evangélicos sempre caminharam muito ali com o Bolsonaro. Sim. Você tem alguma proximidade com esse público evangélico? Não? É algo que você pretende buscar também? Eu vou buscar, mas de maneira absolutamente natural. Eu não vou ficar fingindo, eu não vou ficar indo em igreja fazer acordo com pastores, acordos políticos com pastores, que é o que acontece em uma parte dos casos. O que eu vou fazer é o que justamente a bancada evangélica não faz. Eu vou defender a agenda que essas pessoas acreditam, sem precisar ficar simulando que eu sou um ungido de Deus. Eu não vou fazer nada disso. Então eu vou ter uma relação honesta e madura. Isso está funcionando. Grande parte do eleitorado que já declara voto na gente, nas pesquisas, já é evangélico. Então, eu acho que quando eu trato... Não vai atrás do messianismo que existe não vou fazer junto a isso. Bolsonaro. Não vou fazer. Eu acho isso vergonhoso e eu acho que isso diminui as igrejas. A gente sabe muito bem que existe uma relação quase mercantil entre alguns pastores e políticos. E aí eu pergunto para a própria comunidade evangélica, chequem o que a sua bancada evangélica está fazendo no Congresso. A bancada evangélica no Congresso, inclusive é aliada do Lula, está toda no orçamento secreto.
Vê se eles estão preocupados com a agenda de costumes, a agenda de valores deles.